Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e está é Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara Winterbourne e Oliver Blackthorne são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje. Passado. O dia finalmente havia chegado ao fim. Clara sentia como se estivesse presa em uma ampulheta, cada grão de areia caindo de maneira torturante. Na livraria, o aroma de páginas envelhecidas, normalmente um bálsamo para seus nervos, agora parecia sufocante. Ela olhou pela janela, onde as sombras da noite se alongavam, enquanto o som da campainha anunciava a saída do último cliente. Isobel, com seu habitual ar de eficiência, trancou a porta com um clique decidido. Seus olhos encontraram os de Clara, avaliando a jovem como sempre fazia, como se conseguisse ver algo que Clara mesma não sabia sobre si. "Está pronta?" perguntou Isobel, ajeitando o coque desgrenhado. Clara assentiu, embora suas mãos traíssem o nervosismo ao apertarem o balcão. "Estou." Isobel não disse mais nada. Caminhou para o segundo andar onde ficava a parte administrativa, dirigiu-se à lateral do segundo andar, onde havia uma porta tão discreta que Clara não havia reparado nela, mesmo sendo bastante atenta. A chave girou na fechadura com um som baixo e metálico, e a porta se abriu, revelando um espaço pequeno, mas cheio de personalidade. O escritório era iluminado apenas pelo brilho quente de um abajur de vidro colorido. Livros enchiam as estantes que cobriam as paredes, mas, ao contrário dos da livraria, esses pareciam mais antigos, usados, com lombadas desgastadas e marcadas por dedos que os manusearam por décadas. Uma escrivaninha simples ocupava o centro, os papéis espalhados de maneira organizada, como se contassem uma história que só Isobel compreendia. Isobel puxou uma das cadeiras junto à escrivaninha, indicando para Clara sentar-se na outra. "Pode se sentar." Clara hesitou por um momento, mas se acomodou. O silêncio que se seguiu parecia pesado, quase palpável, enquanto Isobel organizava alguns papéis distraidamente, talvez para ganhar tempo ou preparar as palavras que sabia que Clara esperava ouvir. "Então, Jackson." Isobel finalmente quebrou o silêncio, sua voz calma, mas com um tom cortante. "Você disse que ele te procurou?" "Sim." Clara engoliu em seco, tentando manter a voz firme. "Ele apareceu ontem. Disse que sabia coisas sobre minha mãe. Que eu deveria falar com você." O rosto de Isobel endureceu, mas seus olhos não deixaram os de Clara. Ela suspirou, cruzando os braços e recostando-se na cadeira, como se a menção a Jackson trouxesse um peso que ela não queria carregar. "Jackson sempre sabe o que dizer para te puxar para o jogo dele." O tom de Isobel estava cheio de uma espécie de exasperação contida. "Ele não é confiável, Clara. Ele nunca mente por completo, mas também nunca conta a verdade inteira." Clara franziu o senho, tentando processar as palavras. "Então ele mentiu sobre minha mãe?" "Não exatamente." Isobel tamborilou os dedos na mesa, os olhos fixos na madeira, como se lá estivessem escritas as respostas. "Ele disse que eu sabia, e ele está certo. Mas o que sei não vai te dar todas as respostas que você quer." Clara inclinou-se para a frente, sentindo o coração acelerar. "Por favor, Isobel. Se você sabe de algo, qualquer coisa." Isobel levantou a mão, pedindo calma. "Tudo bem." Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta que nunca deveria ter sido destrancada. Sua mãe se chamava Elizabeth Reed. Ela era de uma das famílias fundadoras de Ash Hollow. "Você sabia disso?" Clara balançou a cabeça, a revelação como um golpe inesperado. "A casa abandonada ao norte", continuou Isobel, pertencia à família dela. Era um lugar cheio de histórias, cheio de poder. "Poder?" Clara repetiu, sua voz quase um sussurro. Isobel hesitou antes de continuar. "Não apenas no sentido de riqueza, Clara. Há histórias, velhas histórias sobre os Reeds. Eles tinham influência, conexões que iam além do que qualquer um poderia imaginar. Eles eram tão poderosos e influentes que superavam em muito os Blackthorne. Mas isso atraiu inimigos." "Inimigos?" O ar parecia mais pesado no pequeno escritório. Sua mãe e seu pai foram vítimas de uma traição.
Isobel olhou para Clara com uma expressão que misturava compaixão e cautela. Eles foram assassinados. Toda a sua família foi destruída, ou quase toda. Clara sentiu um frio na espinha. Quase toda. Isobel inclinou-se para frente, seu tom ficando mais sombrio. Você tinha um irmão, Clara. A revelação caiu como uma bomba. O coração de Clara disparou, e ela mal conseguia formar palavras. Um irmão? Sim. Isobel segurou o olhar dela, firme. Não sei muito mais do que isso. Só sei que ele desapareceu junto com você. De alguma forma, você foi a única a sobreviver. Mas não sei a que custo. Por que ninguém nunca me contou isso? Clara sussurrou, a voz falhando. Isobel suspirou. Porque a verdade está enterrada profundamente, Clara. E desenterrá-la atrairá inimigos que você nem sabia que tinha. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Clara fechou os olhos, tentando processar tudo, mas uma pergunta ecoava incessantemente em sua mente. Quem, ou o que, havia garantido que ela sobrevivesse? Antes que Clara pudesse responder, um barulho veio da janela, um arranhão suave, seguido por um sussurro que parecia arrastar seu nome através do vento. Clara! A tensão no escritório de Isobel tornou-se sufocante, como se o ar tivesse se transformado em vidro prestes a se partir. Ambas congelaram, os olhares se encontrando por um breve instante. Não havia necessidade de palavras. Algo, ou alguém, estava lá fora. Observando. Não se mexa, murmurou Isobel, erguendo-se da cadeira com uma precisão que parecia calculada. Ela abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou uma pistola compacta, um movimento tão natural que Clara quase se esqueceu de respirar. Você tem uma arma? Perguntou Clara, a voz trêmula. Precaução. Isobel verificou a pistola como se fosse uma extensão de si mesma, o rosto severo, focado. Meu marido achava que o mundo era um lugar perigoso. Aparentemente, ele estava certo. O silêncio foi rasgado por outro som, mais próximo desta vez. Um estrondo vindo do andar de baixo. Vidro quebrando. Clara sentiu o peito apertar, enquanto seu coração batia freneticamente. O que está acontecendo? Perguntou, o medo evidente na voz. Isobel ergueu um dedo, silenciando-a. Tranque a porta, agora. Clara obedeceu, empurrando uma cadeira pesada contra a entrada enquanto Isobel se aproximava da janela. Ela puxou a cortina apenas o suficiente para espiar lá fora. Uma figura encapuzada movia-se nas sombras, algo metálico refletindo em suas mãos. Eles estão armados. A voz de Isobel era baixa, mas firme, e suas palavras fizeram o sangue de Clara gelar. Eles? Quem? Quem são eles? Antes que Isobel pudesse responder, a porta foi arrombada com um chute poderoso. A cadeira deslizou para o lado, e a madeira da porta rachou com o impacto. Um homem alto e corpulento entrou no escritório, a arma em mãos apontada diretamente para elas. Não se mexam, ele rosnou, a voz rouca e carregada de ameaça. Clara sentiu as pernas tremerem, mas Isobel permaneceu imóvel, fria como uma lâmina. Sem hesitar, ela ergueu sua pistola e disparou. O tiro acertou o ombro do invasor, que gritou e cambaleou para trás, deixando a arma cair no chão. Vamos! Gritou Isobel, agarrando a mão de Clara e puxando-a para uma porta lateral. Os passos de outros invasores ecoavam pelo prédio, e Clara lutava para acompanhar o ritmo de Isobel enquanto elas desciam correndo por uma escada estreita. Quando chegaram ao beco atrás da livraria, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Para onde agora? Clara sussurrou, tentando controlar o pânico. Antes que Isobel pudesse responder, uma voz grave surgiu das sombras. Não deem mais nenhum passo. Um segundo invasor apareceu, a espingarda nas mãos apontada diretamente para elas. Isobel ergueu sua pistola, mas antes que pudesse atirar, um disparo ecoou pelo beco, e o homem caiu no chão com um baque seco. Das sombras, uma figura alta e imponente emergiu, segurando um rifle com uma precisão assustadora. Oliver! As coisas andam movimentadas por aqui, ele murmurou, caminhando em direção a elas com passos lentos e calculados. Oliver! Clara exclamou, a voz embargada de alívio. Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no beco, atentos a qualquer movimento. Finalmente, ele olhou para Isobel, depois para Clara. Vocês duas estão bem? Estamos, respondeu Isobel, embora sua respiração ainda estivesse acelerada. Mas o que você está fazendo aqui?
Passei por aqui e vi um grupo suspeito rondando a livraria. Parecia que vocês precisavam de ajuda. Ele falou com simplicidade, mas o tom tinha um peso que deixava claro que ele já estava preparado para qualquer coisa. Outro som de passos pesados ecoou pelo beco, e Oliver ergueu uma mão, pedindo silêncio. Ele se posicionou na frente delas, o rifle pronto, enquanto duas silhuetas apareceram mais adiante, armadas e alertas. Saiam daí, ou vamos acabar com vocês! Gritou um dos homens. Oliver arqueou uma sobrancelha, o rosto sem emoção. Vocês podem tentar. Antes que os invasores pudessem reagir, ele disparou. O tiro foi preciso, atingindo a perna de um dos homens, que caiu no chão com um grito. O outro tentou atirar, mas Oliver já havia se movido, desaparecendo na escuridão antes de disparar novamente, derrubando-o com um tiro certeiro na mão. Vocês duas, vão embora. Agora. A voz dele era baixa, mas tinha uma autoridade que não deixava espaço para discussão. E você? Perguntou Clara, o medo evidente em seus olhos. Oliver lançou-lhe um olhar breve, mas intenso. Eu cuido do que restar. Agora, andem. Isobel segurou o braço de Clara, puxando-a para longe enquanto Oliver voltava para a escuridão. Mesmo enquanto corriam, Clara não conseguia afastar a sensação de que ele era mais do que um estranho que aparecia nos momentos certos. Algo nele, a firmeza, o controle absoluto, a fazia se sentir segura. Quando finalmente pararam em um galpão abandonado, Clara desabou no chão, os pulmões queimando. Quem eram eles? Ela olhou para Isobel, buscando respostas. Por que estão atrás de mim? Antes que Isobel pudesse responder, a porta rangeu. Ambas se viraram rapidamente, apenas para ver Oliver, coberto de poeira, mas com o olhar tão calmo quanto antes. Nós vamos descobrir, ele disse, limpando o rifle com um pedaço de pano. Mas, Clara, uma coisa é certa. O que quer que vocês tenham feito, tem gente disposta a matar por isso. As palavras dele pairaram no ar, e Clara percebeu que não havia como voltar atrás. A busca por respostas a levaria a lugares ainda mais perigosos, mas, por alguma razão, ela sabia que Oliver estaria lá. E, estranhamente, isso era suficiente. Por enquanto. No dia seguinte, o som do sino na porta da livraria fez Clara levantar os olhos de sua mesa no balcão. Ela sabia quem era antes mesmo de ver o rosto. Havia algo na maneira como Oliver Blackthorne entrava em um lugar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e ainda assim, estivesse pronto para enfrentar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Ele estava com o chapéu nas mãos, o cabelo bagunçado e as botas marcadas pela poeira do rancho. Seus olhos cinzentos encontraram os dela, e Clara sentiu um misto de alívio e tensão. Eles não se viam desde aquela noite. Clara. Ele disse com um leve aceno, a voz grave e serena como sempre. Oliver. Ela tentou soar casual, mas o peso do momento atraiu. Ele caminhou até o balcão, os passos firmes. Como você está? Depois, daquilo. Clara mordeu o lábio inferior, lembrando-se da confusão que foi aquela noite. Homens armados, gritos, tiros. E Oliver, aparecendo como uma força implacável, protegendo ela e Isobel como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estou bem, eu acho. Ela respondeu, desviando o olhar por um momento. Ainda tentando entender como alguém como você consegue se meter em confusões assim. Oliver deu de ombros, encostando-se ao balcão. Acho que é o destino. Ou azar, dependendo de como você vê. Ela soltou uma risada curta, mas havia sinceridade nela. Você tem um jeito de resolver problemas, à sua maneira. Problemas tendem a me achar, Clara. Ele disse, os olhos fixos nela. E quando acham, eu faço o que precisa ser feito. Clara hesitou, então perguntou, a voz baixa. Você está bem? Eu vi o que você fez no bar. E naquela noite. Não deve ser fácil carregar isso. Oliver ficou em silêncio por um momento, os dedos brincando com a aba do chapéu. Não é fácil, mas é o que faço. Proteger o que importa. E você, bem, naquela noite, você importava. Ela sentiu o rosto aquecer, mas antes que pudesse responder, ele colocou o chapéu de volta e se afastou. Se precisar de alguma coisa, me procure. Ele disse, olhando-a uma última vez antes de sair. Quando a porta se fechou suavemente atrás dele, Clara ficou paralisada. Algo dentro dela se aquietou, mas ao mesmo tempo, parecia ter sido arrancado com violência. O som da madeira ecoou pelo ambiente,
mas foi o silêncio que se seguiu que a tocou mais fundo. Uma quietude quase dolorosa, como se, de algum modo, o mundo tivesse parado ali, entre a última batida da porta e a sua respiração pesada. Ela ficou imóvel, os olhos fixos no vazio que ele deixou. O ar parecia mais denso, carregado de uma presença que ainda não se dissipava, e no fundo, Clara soube. Ele ainda estava ali, em cada canto, em cada sombra que se alongava pela sala. Tentou se recompor, mas não conseguiu afastar o turbilhão de sentimentos que se formava em seu peito, uma mistura de ansiedade e uma saudade que ainda não entendia. Então, algo a fez parar. À sua direita, ao lado da porta, um detalhe insignificante à primeira vista: um pedaço de papel. Ele estava ali, quase camuflado nas sombras, dobrado com tanto cuidado que parecia ter sido colocado ali com uma intenção silenciosa. Clara se aproximou sem pensar, seus passos suaves, mas pesados de curiosidade. O papel parecia brilhar sutilmente na penumbra, como se esperasse que ela o encontrasse, como se aguardasse a sua reação. Ela estendeu a mão, seus dedos trêmulos tocando a superfície fria e lisa do bilhete. O toque a fez sentir uma faísca de calor. Uma sensação estranha, como se as palavras ainda não ditas entre ela e ele, invisíveis, pairassem no ar, prontas para se revelar. Ao desdobrar o papel, Clara sentiu um arrepio que percorreu sua pele, e as palavras começaram a ganhar forma diante de seus olhos, tão inesperadas quanto claras. Você gosta de cavalos? Aceita cavalgar comigo pelo rancho? O impacto foi quase físico. As palavras flutuaram diante dela, suaves e intensas ao mesmo tempo, como uma promessa feita sem pressa. O coração de Clara disparou, o sangue batendo forte nas têmporas, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Só restaram as palavras, e ela se viu completamente envolvida na doce vulnerabilidade que ele parecia ter deixado no bilhete. Ela segurou o papel com mais força, tentando não perder o equilíbrio. Havia algo em tudo aquilo que a fazia querer mais do toque, mais daquela energia que parecia ter ficado no ar entre os dois. Ele a observava, sabia disso. Como se, mesmo ausente, estivesse ali, esperando, desejando que ela tomasse aquele próximo passo. Clara levantou os olhos, sentindo uma mistura de desejo e confusão. Quem era ele, realmente? O que ele queria dela? Mas no fundo, sabia que a resposta estava ali, nas entrelinhas daquela mensagem simples. Estava ali, esperando, como um convite, e ela não sabia se tinha coragem de ignorá-lo ou se deveria simplesmente seguir a voz silenciosa que ecoava em seu peito. O sol da tarde entrava pelas janelas amplas da sala da fazenda Blacktor, iluminando o rosto cansado de Esther enquanto ela servia uma xícara de chá para Evelyn. A filha estava sentada no sofá de couro, a postura rígida e o olhar afiado como sempre. Você está cansada, mãe. Evelyn disse sem rodeios, observando a mãe como se estivesse avaliando cada detalhe. Eu estou. Esther admitiu, sentando-se na poltrona em frente à filha. Mas não mais do que o normal. O rancho exige muito de todos nós. Evelyn deu uma risada curta, amarga. O rancho exige nossa alma. E se não estivermos dispostos a dar, ele toma à força. Pergunte ao James. O nome do irmão morto caiu no ar como uma pedra, pesado e inescapável. Esther desviou o olhar, mas Evelyn continuou. Ele deu tudo, mãe. O tempo, o sangue, a vida dele. E o que restou? Sarah. Uma garotinha sem pai. Uma criança que agora é nossa responsabilidade. Ela é nossa família, Evelyn. Esther respondeu suavemente. E nós cuidaremos dela, como sempre cuidamos uns dos outros. Família. Evelyn balançou a cabeça, soltando uma risada sem humor. Você fala como se fossemos unidos. Mas olhe para nós. Oliver está sempre pronto para cair no soco contra um índio gigante. Aquele merdinha do Nicholas mal aparece. E eu? Bem, eu não sou exatamente o exemplo de estabilidade emocional. Esther sorriu levemente. Você é forte, Evelyn. Forte de um jeito que seus irmãos não são. Mas isso não significa que não precise deles, ou que eles não precisem de você. E o rancho? Evelyn perguntou, os olhos estreitando. Como vamos manter isso? Você sabe que o pai está lutando para segurar tudo isso, e os inimigos estão se acumulando. Silas é só o começo. Esther colocou a xícara de chá na mesa e inclinou-se para frente, pegando as mãos da filha. O rancho é nossa casa, Evelyn. É mais do que terra e gado. É o que nos mantém conectados, mesmo quando estamos quebrados. E, no final,
É isso que vai nos salvar. Evelyn ficou em silêncio, o olhar endurecido suavizando por um momento. Mas apenas por um momento. Eu só espero que tenha algo para salvar quando tudo isso acabar. Ela disse, soltando as mãos da mãe e se levantando. Porque não sei se todos nós vamos sobreviver a essa guerra. Esther a observou sair da sala, sentindo o peso das palavras da filha ecoarem dentro de si. Ela sabia que Evelyn estava certa. Mas também sabia que, enquanto ela estivesse viva, faria de tudo para manter a família unida, mesmo que fosse à força. A tarde no rancho Blacktor era uma pintura viva, mergulhada em tons dourados e alaranjados que pareciam ter sido derramados sobre o mundo com a leveza de um suspiro. O sol começava a se esconder atrás das montanhas distantes, e os campos ganhavam um brilho suave, um calor que parecia tocar a alma, aquecendo até o coração mais frio. Clara estava ali, ao lado da cerca, seus olhos fixos nos cavalos que pastavam despreocupados. A cena era quase poética, tão serena e, ao mesmo tempo, tão cheia de uma vitalidade selvagem. A brisa, suave e fresca, mexia com seus cabelos, e ela podia sentir o cheiro da terra misturado ao frescor das folhas e ao aroma inconfundível dos animais. Era um mundo tão diferente do que ela conhecia, tão cru e imensamente belo. Tudo ali parecia mais real, mais intenso. Como se cada folha que caía, cada passo dos cavalos sobre o solo, tivesse um significado maior. Clara ainda não conseguia acreditar que havia aceitado o convite que ele deixara naquele bilhete, a sensação de incredulidade se misturando com uma ansiedade inesperada. A decisão tinha sido tão espontânea, um impulso que ela nem sabia de onde havia vindo. E agora, ali estava ela, no meio daquele cenário deslumbrante, um pouco perdida e ao mesmo tempo com o coração batendo mais forte do que ela gostaria de admitir. Os cavalos continuavam a pastar, seus corpos elegantes se movendo com uma graça natural, quase hipnotizante. Ela se permitiu admirar por um momento a cena, deixando que sua mente vagasse enquanto o sol lentamente se apagava no horizonte. Tudo ao seu redor parecia perfeito, como se o tempo tivesse desacelerado para ela. E, em meio a tudo isso, ela pensou nele. Pronta para conhecer o verdadeiro West? A voz de Oliver veio de trás dela, e Clara se virou para encontrá-lo caminhando em sua direção, um sorriso contido no rosto. Ele segurava 2 cavalos pelas rédeas, ambos imponentes e musculosos, mas de temperamento calmo. Eu não sei, Clara respondeu, rindo nervosa. Nunca montei antes. Não sou exatamente a imagem da coragem. Oliver ergueu uma sobrancelha, provocador. Depois daquela noite, coragem é o que você tem de sobra. Confie em mim, cavalgar é fácil comparado a encarar homens armados. Ela cruzou os braços, tentando esconder o nervosismo. Se eu cair, vai ser sua culpa. Se você cair, eu te levanto. Ele respondeu sem hesitar, a sinceridade em sua voz a desarmando. Oliver ajudou Clara a subir em um dos cavalos, um baio robusto chamado Rusty. Suas mãos fortes seguraram a cintura dela com cuidado, mas a força era inegável. Clara tentou ignorar o calor que subiu em seu rosto enquanto ele ajustava os estribos. Relaxe. Ele disse ao perceber a tensão em seus ombros. Rusty sente tudo. Se você estiver nervosa, ele também vai ficar. Respire fundo. Ela fez o que ele pediu, deixando o ar sair lentamente. Rusty parecia responder ao comando dela, movendo-se suavemente sob a sela. Oliver montou em seu próprio cavalo com a facilidade de alguém que nasceu fazendo isso, um movimento fluido que Clara só podia invejar. Está pronta? Ele perguntou, alinhando seu cavalo ao lado do dela. Não exatamente. Ela respondeu, sorrindo nervosa. Bom, porque nunca estamos realmente prontos. Ele disse com um meio sorriso. Vamos lá. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo, o som dos cascos ecoando suavemente pelos campos. Clara começou a relaxar, deixando-se levar pelo ritmo calmo de Rusty. Oliver a guiava com paciência, apontando pequenos detalhes ao longo do caminho, uma árvore que parecia resistir ao tempo, o riacho que serpenteava entre as pedras. É lindo aqui. Clara disse finalmente, olhando ao redor. Eu nunca imaginei que um lugar pudesse ser tão intocado. É. E é por isso que vale a pena lutar. Oliver respondeu, o tom mais sério. Meu pai sempre diz que esse rancho é mais do que terra. É nossa história. Nosso lar. E às vezes, proteger isso significa fazer coisas que nem sempre são fáceis. Clara olhou para ele, vendo o peso em seus olhos. E você? O que significa para você?
Ele hesitou antes de responder. Significa que eu faço o que é preciso. Mesmo que isso me deixe sozinho no final. Ela sentiu uma pontada no peito, como se pudesse sentir a dor dele através das palavras. Você não precisa ficar sozinho, Oliver. Ninguém deveria. Ele desviou o olhar, como se a ideia fosse difícil de aceitar. Antes que ela pudesse insistir, ele mudou de assunto. Quer tentar algo mais emocionante? Clara olhou para ele com desconfiança. Mais emocionante do que tentar não cair? Exatamente. Vamos galopar. É como voar, só que sem asas. Eu não sei se estou pronta para isso. Oliver sorriu, incentivador. Confie em Rusty. E confie em mim. Ela respirou fundo, assentindo. Oliver deu um comando suave, e os cavalos começaram a aumentar o ritmo. Clara segurou firme as rédeas, sentindo o vento no rosto e o coração disparar. Por um momento, o medo deu lugar à pura adrenalina. Quando pararam, ela estava rindo, o rosto iluminado pelo entusiasmo. Ok, você estava certo. Isso foi incrível. Oliver olhou para ela, o sorriso sincero em seu rosto o deixando mais jovem, quase vulnerável. Eu disse que você era corajosa. Clara o encarou por um momento, o riso diminuindo. Havia algo em Oliver que a atraía, uma força bruta, mas também uma gentileza escondida que ele raramente deixava aparecer. Obrigada por isso. Ela disse suavemente. Eu realmente precisava disso. Por quê? Por me mostrar que ainda existe beleza e liberdade, mesmo depois de tudo. Ele inclinou a cabeça, como se estudasse as palavras dela. Você merece ver isso. Merece mais do que isso. Por um momento, o mundo ao redor desapareceu, e tudo o que Clara podia ouvir era o som da respiração dele e o ritmo de seu próprio coração. A conexão entre os dois era palpável, mas também carregada de incertezas. Oliver sabia que o mundo deles era perigoso, e Clara sabia que estar perto dele significava abraçar esses riscos. Ainda assim, naquele momento ao entardecer, eles permitiram que o presente fosse mais forte do que o medo do futuro. E então, o que você achou dessa virada? Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.